Salve, salve, amigos telespectadores da Rede América de televisão. Estamos no ar com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco. Você que nos acompanha também no nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucassil80. Estamos no ar trazendo aí sempre a interação, utilidade pública, prestação de serviços para você que acompanha a nossa programação. Nosso telefone aparece aí para você participar do nosso programa, dar sugestões através do WhatsApp, nosso e-mail, nas redes sociais. Você também pode seguir o programa Sul de Minas em Foco. Hoje aqui, recebendo a visita do Dr. Luiz Carlos Coelho, ele que é infectologista, também tem uma grande atuação, é superintendente do combate à Covid na cidade de Varginha, e o Dr. Anderson Luiz Coelho, que é fisioterapeuta, presidente do CREFITO 4, é um parceiro nosso aqui nesse momento de pandemia, está sempre aqui na nossa programação, trazendo importantes orientações para toda a população, para todos os nossos telespectadores, ouvintes também que acompanham essa nossa programação. Doutor Luiz Carlos, doutor Anderson, prazer novamente tê-los aqui para a gente falar aí desse processo de vacinação e da situação da Covid agora aqui na nossa região. Boa noite, um prazer recebê-los. Boa noite, um prazer, Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Anderson. Só assim mesmo para me te ver, né, Anderson? Virtual, meu irmão. Vamos lá. Tá aí, para quem não sabe, né, o doutor Anderson Coelho é irmão do Dr. Luiz Carlos, o Dr. Luiz Carlos é irmão do Dr. Anderson, o Dr. Luiz Carlos está em Varginha, o Anderson está em Belo Horizonte, eu estou aqui em Pouso Alegre, então nesse encontro virtual aqui, nós estamos fazendo o programa Sul de Minas em Foco e você tendo informações. Agora, a gente pode dizer, assim, a gente costuma falar aqui no meio da comunicação que a pandemia trouxe essa inovação, né? Agora, a gente sabe que o Zoom, ele vai ficar aí permanente, porque facilita a vida de todo mundo, né? Sim. O Luiz Carlos fica bravo comigo, porque eu vou para Pouso Alegre semanalmente para dar aula aí na Univas, né? E às vezes passo pelo trevo de Três Corações, de Varginha, e a gente acaba não encontrando. Mas pela correria, né? Principalmente nós dois, de alguma forma, trabalhando aí com a Covid-19, então o tempo é muito curto, né? E aí essa plataforma, as questões virtuais acabam favorecendo um pouco esses encontros de família, né, Lucas? Com certeza. E hoje esse nosso encontro aqui é importante, porque a gente está numa situação que eu vou pedir até para o Dr. Luiz Carlos e o Dr. Anderson, que o Dr. Anderson tem experiência lá na capital mineira, o Dr. Luiz Carlos experiência em Varginha. Como é que está essa situação hoje da Covid? A gente percebe que na nossa região os números eles ainda não estão estagnados, né? Olha, eu vou te dar uma visão panorâmica da realidade aqui no sul de Minas. A macro-região sul, ela vem preocupando sobremaneira. A gente vem aí há semanas com taxas de ocupação que giram muito próximo de 100% e 100%. Quando a gente fala 97%, 95%, é o tempo de se fazer uma desinfecção terminal no leito para aguardar o paciente que já está aguardando por aquele leito. Extremamente desconfortável. E olha que a gente tem um parque hospitalar no sul de Minas que é invejável, que foi muito ampliado para que tivesse essa capacidade de assistência especializada para enfrentamento da Covid. O fato é que essa expansão de leitos ela é quase que impossível, a maior do que já se fez, em função de quantitativo de recurso humano que a gente não dispõe mais. Os recursos humanos em saúde, eles estão exauridos, a gente está falando em torno de 1 ano e meio já em que esse envolvimento de trabalho árduo é difícil para que a gente consiga manter os profissionais de saúde sem sábado, sem domingo, sem feriado e sem férias. Então, isso é um limitante importante. A limitação hoje não é a aquisição de equipamentos, não é a aquisição de insumos, nem de oxigênio, nem de kit de intubação. O problema que se vive hoje é de recurso humano. Paralelo a isso, a gente tem uma crescente obediência da população geral, mesmo porque a população está entediada dessa fala, entediada desse discurso, as medidas de prevenção e as notas técnicas e as deliberações e decretos de financiamento já são vistos cada dia mais como medidas não simpáticas, então a população tem uma dificuldade de aderir, por outro lado, o poder público tem uma dificuldade de fiscalizar, em função de uma crescente desobediência. O fato é que, paralelo a isso, a gente tem também o avanço de uma campanha de vacinação
que é mais lenta do que a população gostaria que fosse, e muito mais lenta do que nós da saúde e da gestão da saúde gostaríamos que fosse. Pela primeira vez na história, o Brasil começa através do Programa Nacional de Imunizações, que é uma referência para o mundo, mas é a primeira vez que a gente começa uma campanha de vacina sem ter vacina. Então, essas vacinas vêm chegando aí em doses homeopáticas, em remessas pequenas semanais, que permitem avançar muito pouco, tudo que a gente gostaria de, mas, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido abranger o máximo que a gente pode dos grupos prioritários, né? Evidentemente, a gente sabe que a população inteira deve ser vacinada, a gente entende que todo mundo é prioridade para vacinação. O fato é que nós não temos essas vacinas. Então, as cidades, elas vêm seguindo as deliberações do Programa Nacional de Imunizações, as deliberações da CIB, do SUS, da Secretaria de Estado da Saúde, porém, com diferenças pequenas que vão se dando com o passar dos dias, porque a densidade demográfica são diferentes, setores têm quantidades de pessoas prioritárias diferentes, mas o fato é que as cidades vêm avançando muito harmônica, muito homogênea no sul de Minas, na vacinação. O doutor Anderson, em Belo Horizonte, você que está aí nessa também comissão de frente no hospital em BH, vivendo isso aí no CREFIT em Belo Horizonte, essa situação também se repete lá, e o trabalho também dos profissionais fisioterapeutas também tem aumentado, e eles também têm ficado exaustos, né? Sem dúvida. Agora há pouco eu estava no hospital, né? Acho que a última vez que eu estive aqui no programa, inclusive, eu gravei, né? Fiz a entrevista de dentro do hospital, e a parte de imunização, né? Nós temos, inclusive, às vezes, até profissionais de saúde que não conseguiram receber o imunizante ainda, porque, como o Luiz Carlos disse, nós não tivemos ainda, no Brasil, autorização para que o governo estadual, os municípios, empresas privadas adquiram a vacina. Então, elas vêm pelo Ministério da Saúde para o governo estadual para as regionais e depois distribui para os estados. E essas doses vêm, inclusive, carimbadas. Então, realmente não está tendo o time que a gente precisa, não está tendo a quantidade que a gente precisa, e isso tem feito... e a polarização, né? E a polarização política em relação às vacinas, que gera uma falsa expectativa na população e especulação sobre eficácia ou não, né? E aí, se vai tomar, se não vai, a gente vê, inclusive, pessoas tomando só a primeira dose, não tomando a segunda, isso é na capital. O trabalho dos profissionais de saúde se repete, a falta que o interior tem, a capital também tem, né? Nós tivemos o prefeito da capital recentemente colocando isso na mídia, né? Colocando isso para a imprensa, de que não existe mais recurso humano qualificado para isso, e os profissionais que estão na linha de frente, eles estão dobrando trabalho, jornadas e tudo. Então, realmente, a situação da pandemia, que ninguém esperava que durasse esse tanto, ainda se mantém, e praticamente assim, agora com um pouco mais de acomodação, que pode ser, inclusive, visto com alguns aspectos até negativos, porque a população entediou de todas as medidas de contingenciamento, e aí até as medidas de precaução ficam mais comprometidas, de distanciamento, uso de máscara, evitar aglomerações. Então, tem um cenário todo envolto, né? A população, a gente já esteve falando aqui sobre vacina em outros momentos, escolhendo vacina como se estivesse no menu de restaurante, num cardápio, né? Como se pudesse escolher. Isso nunca aconteceu em outras campanhas de vacinação, que também temos vários laboratórios fornecendo vacinas, né, para a rede pública, a rede privada. No Brasil, hoje está proibida a rede privada de adquirir o imunizante. Então, e a população ainda querendo escolher vacina, né? E independente da eficácia, todas são seguras, todas foram comprovadas, né? Então, é nesse sentido até que eu queria entrar nessa discussão com o doutor Anderson, o doutor Luiz Carlos. As pessoas hoje, elas querem escolher a vacina, né? Mas eu queria que vocês explicassem, vocês dois, qual que é a importância nesse momento da vacinação, da pessoa, ela ter esse imunizante. Doutor Luiz Carlos, doutor Anderson, o que resolve a pessoa tomar a primeira dose e depois voltar, né, para
tomar a segunda dose? O que isso significa? Significa a possibilidade de que a gente venha a ter, num espaço médio de tempo, e uma retomada do nosso dito normal. O fato é que, desde um primeiro momento, nós que somos de saúde pública, nós entendíamos claramente que a vacina seria exatamente isso, a principal arma de prevenção ativa contra a Covid. Tomar a vacina não é uma atitude individual, esse é um ato coletivo, porque a gente precisa de ter uma cobertura vacinal de próximo aí de 90%, para que a gente tenha 70% da população imunizada, capaz de garantir uma redução na taxa de transmissão e de morbimortalidade, de ocupação de leito, para que a gente possa desmobilizar leitos e daí por diante. Então, quando se fala nas vacinas, as vacinas que estão em uso no Brasil, elas são vacinas que foram autorizadas pela Anvisa, que é um baluarte que nós temos na saúde pública do Brasil, e, ao mesmo tempo, ao serem autorizadas para uso, emergencial ou não, elas passaram o crivo, então elas estão sendo feitas dentro desse tipo de critério. E, ao mesmo tempo, não são remessas que vêm continuadamente de todas elas ao mesmo tempo. Então, se a pessoa passa da sua vez de tomar a vacina, criar um problema na fila, ela vai impactar lá na frente, no outro grupo prioritário. Isso é ruim, porque a gente precisa de ter 90% de cada grupo prioritário vacinado para que a gente, por deliberações, avançar para outro grupo prioritário ou para uma outra estratégia. Isso já está deliberado pela Secretaria de Estado da Saúde. Quer dizer, enquanto eu não consigo fechar 90% do meu público-alvo daquele grupo prioritário com a vacina que eu tenho disponível, eu não posso avançar para outro grupo. Prende muito a fila, prende as equipes de imunização. Nós temos aí uma dificuldade hoje, inclusive, de conseguir técnicas de enfermagem e enfermeiras para as equipes de imunização. Imagina você, tudo que você faz no seu trabalho sendo filmado, fotografado, alvo de suspeição, e se não bastasse, ter que ficar meia hora tentando convencer que aquele imunizante que está naquele momento sendo disponível para aquele indivíduo, ele é capaz de uma tranquilidade. Resumidamente, eu não gostaria de esse tipo de situação, uma vez que isso lentifica o processo e, ao mesmo tempo, não leva a nada. Então, nós temos algumas situações que o único exemplo que nós temos são as gestantes, né? As gestantes e as puérperas, elas têm recebido a vacina da Pfizer, né, que são 2 doses, em função de a expectativa de mais estudos que se tenha de outras vacinas, elas estão recebendo, as lactantes receberão da Pfizer, da Coronavac. Então, assim, você tem que entender que, ao chegar numa fila para vacinação, tem que tomar aquela que está na sua vez, né, para não impactar lá na frente. E tomar a primeira dose da vacina significa estar vacinado parcialmente. Depois, toma a segunda dose da vacina, passa a estar vacinado completamente. Os 14 dias da segunda dose da vacina é que a gente parte do princípio imunizado. Então, estar vacinado só significa que está imunizado cerca de 2 depois da segunda dose. Então, quer dizer que hoje não existe... Hoje é uma pequena parte da população brasileira que está imunizada, que tomou a segunda dose, né? Exatamente. Nós temos aí, no sul de Minas, nós devemos ter, na média, de 12% da macro-região sul completamente vacinada, né? Nós temos aí um muito grande, de próximo aí de 40%, que já tomou a primeira dose. Porém, esse grupo, ele só vai tomar a segunda dose, na grande maioria das vezes, com 90 dias depois, porque foi a AstraZeneca a vacina mais disponível para esse grupo recentemente. E essa semana a gente está recebendo, né, aqui no Brasil, a Janssen, que é a única que é dose única.
Porém, ela virá numa quantidade muito pequena e, posteriormente, podemos até receber em quantidade maior, mas, nesse primeiro momento, as vacinas que nós temos, com exceção, assim, são todas dependentes de uma segunda dose. Agora, eu queria que o doutor Anderson complementasse, juntamente com o doutor Luiz Carlos, a Covid, de 1 ano e meio para cá, ela houve algumas modificações, principalmente no que tange aí ao tratamento da doença, né? Antes existia aí um pós-Covid, hoje já trabalha aí com outras variantes de Covid. Eu queria que entrasse o doutor Luiz Carlos e o doutor Anderson explicando no que ponto que a medicina ela trabalha nesse sentido, no que ponto a fisioterapia ela é fundamental para o tratamento e o combate para que a pessoa possa retomar com a sua saúde. Isso. Olha só, Lucas e o Anderson, a gente vem conversando muito sobre isso. Nós temos hoje cuja história natural vem cada dia sendo mais conhecida, né? Com momentos distintos e formas de atuar também distintas com base naquilo que está sendo vivido e observado no paciente. Temos uma COVID aguda, que é aquela COVID que acontece naquelas primeiras 14 dias, cujo paciente pode ter indicação ou não de internação em leito clínico, ou CTI, ou então indicação de isolamento domiciliar. Nós temos a COVID subaguda, que é aquela no 15º dia, o D90, quer dizer, os primeiros 90 dias ali, depois dessa COVID aguda, e a COVID longa, a COVID crônica, que é aquela que vai até 180 dias. Nesse período, após a fase aguda da COVID, nós ainda temos um caminhar longo, e, ao mesmo tempo, nós temos momentos e formas diferentes de atuação de todos os profissionais da saúde, porém, a fisioterapia tem esse momento. O grande diferencial que nós temos hoje para o enfrentamento do manejo do paciente de Covid-19. Isso está claro, inclusive, nas discussões que a gente tem dentro do comitê macro-regional, dentro dos estudos que se faz sobre a expertise no enfrentamento da Covid, cujo manejo é ambulatorial e CTI, da importância que teve a inclusão do fisioterapeuta, desses de manejo de paciente de Covid. E, ao tempo, nós estamos vendo aí, já tivemos lá no início a contagem de serviços de atendimento fisioterapêutico no paciente pós-Covid, que hoje a gente lida com esse paciente de Covid longa, Covid crônica, Covid subaguda. Então, a redução de dano e a minimização das sequelas, né? O paciente volte muito mais rápido da vida laboral para a vida familiar e pessoal dele, sido fundamental. Então, não há a menor dúvida de que a ação do profissional terapeuta junto da equipe e, principalmente depois, como ator principal do restabelecimento da saúde desse indivíduo, bem como as questões ligadas ao manejo desse paciente. Isso é muito importante para nós. Logo no início, Lucas, eu acho que assim, a população desconhecia a importância do fisioterapeuta no manejo ventilatório desse paciente crítico que estava na UTI. Entretanto, assim, no início a gente chamava de uma síndrome pós-Covid, né, aquelas sequelas multidimensionais que o paciente apresentava, que principalmente no sistema neurológico, respiratório, musculoesquelético. Então, o profissional com uma expertise para resgatar a saúde funcional, né, a população ela precisa de autonomia e independência, sob o ponto de vista funcional, nas suas atividades do dia a dia, nas suas atividades cotidianas, né, que a gente chama de atividades de vida diária, e aí que vai fazer com que ela tenha ali um desempenho funcional dentro do seu domicílio, dentro dos seus contextos sociais, e até a volta ao trabalho, o fisioterapeuta vai fazer esse resgate musculoesquelético da perda muscular que trouxe, da perda de capacidade respiratória. Então, e quanto antes esse paciente tem acesso a esse tratamento,
melhor. Tanto que, assim, pela atuação nossa no Conselho, esses dias estive com o próprio Luiz Carlos, né, no município de Varginha. A gente estabeleceu uma parceria, inclusive, com a Prefeitura de Varginha, para, inclusive, iniciarmos lá, né, um trabalho pelo Estado, como a gente vem fazendo já um acompanhamento junto aí, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, quando a gente participou da retomada dos serviços seletivos, do Cuida de Minas. Então, nós vamos iniciar em Varginha um mutirão de fisioterapeutas para avaliar os pacientes com a Covid crônica, para a gente poder realmente triar esse perfil, né, de sequelas, de sintomas, prescrever exercícios domiciliares, passar orientações específicas para as necessidades individuais de cada um e, eventualmente, aqueles casos que precisam de acompanhamento direto, fazer a referência, o encaminhamento para os serviços de reabilitação do município de Varginha. Então, assim, Varginha será, inclusive, o piloto desse projeto, né, que depois a gente vai ampliar para outros municípios do estado, né, fazendo, né, a gente vem já atualizando os profissionais fisioterapeutas sobre o que tem saído de evidência científica, que tem sido cada vez mais recorrente, né, semanalmente praticamente tem alguma publicação. Nós já, inclusive, importamos equipamentos da Inglaterra para fazer laudos completos sobre essa capacidade funcional, força, parte toda do sistema muscular, respiratório, cognitivo, e iremos estar tentando mapear, né, para contribuir, inclusive, com o estudo epidemiológico dessa Covid crônica, da Covid subaguda, né, porque no primeiro momento da pandemia, o mundo, inclusive os pesquisadores, se concentraram para estudar o enfrentamento daqueles casos mais críticos, aqueles que estavam na UTI. Então, agora, inclusive, no primeiro semestre de 2021, um estudo com mais de 2.000 atletas conseguiu identificar, né, por uma questão aleatória, começaram a fazer ressonâncias em 200 pacientes que foram assintomáticos, né, mas com sorologia positiva para a Covid, identificaram, inclusive, sequelas em pacientes que, durante a fase aguda, aqueles 14 primeiros dias, não tiveram nenhum sintoma e apresentaram sequela, em 1% até miocardite. Então, assim, é uma doença ainda que é desafiadora, cada dia a gente conhece um pouco mais dela. Bom, para a gente estar encerrando as considerações finais do Dr. Anderson e do Dr. Luiz Carlos. Bom, na verdade, eu vou aproveitar a oportunidade aqui de reiterar para a população geral a importância de, independente da situação vacinal que você tenha, já a primeira dose, ou as 2 doses, ou ainda não ter recebido, o comportamento ele tem que ser o mesmo. Higiene das mãos, o uso da máscara, tampando nariz e boca, o distanciamento. Não é o momento de aglomerar. A gente tem tido surtos diários intrafamiliares, as reuniões familiares, elas têm provocado internações e mortes dentro da mesma família, isso é muito triste. Eu gostaria que as pessoas continuassem ainda sensibilizando para os números. Esses números que são colocados nas prefeituras diariamente não são números, são histórias, são vidas, e vidas que vêm sendo perdidas de um comportamento social. A pessoa pode não ter tido comportamento inadequado algum, mas ela pode ter sido vítima de outras pessoas do entorno dela que teve comportamento de relaxamento das medidas de prevenção. E aqui, a gente está aqui no programa de Pouso Alegre, deixar um abraço imenso para o Breno, né, infecto, é colega meu, é um irmão, e dizer que não só eu, como o Breno, e todos nós médicos, o que nós queremos nós queremos ter vacinas para vacinar, nós queremos proteger a população de uma forma ativa, e a imunização, ela é o nosso grande e melhor caminho nesse momento. Muito obrigado. Primeiro, agradecer, né, mais uma vez a oportunidade aí de estar no programa Sul de Minas em Foco, falando para Pouso Alegre, a terra que me acolheu,
onde eu desenvolvi minha carreira docente, né? Oportunidade de estar, né, pelo menos vendo o Luiz Carlos virtualmente, né, um irmão que a gente conversa sempre nessas plataformas e encontra muito pouco, principalmente agora durante a pandemia. Acho que ele falou o que eu sempre falo nas considerações finais, então, assim, reforçar tudo isso. Enquanto não chegou a vez de tomar vacina, pode tomar outra coisa, que é distância, toma distância, usa a máscara, né, e tome qualquer vacina que chegar. Ao longo desta semana mesmo, nessa última quarta-feira, nós tivemos aí uma notícia de que tiveram lotes da vacina Coronavac adulterados. Isso é um crime, é uma situação pontual. Isso não tem nada a ver com o laboratório, isso não tem nada a ver com a segurança e eficácia da vacina. Então, assim, que as pessoas confiem na vez dela, na que tiver, porque como o próprio Luiz Carlos coloca, o Ministério da Saúde, a Anvisa, na verdade, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é uma agência muito criteriosa e muito técnico-científica. Então, se existe autorização para o uso da vacina no Brasil, é porque ela é segura, e muito mais do que a eficácia, a gente tem que preocupar com a segurança. Qualquer imunizante, esses dias uma infectologista fez uma analogia que a vacina é como se fosse um goleiro, um bom goleiro, que na maioria das vezes ela vai conseguir defender, e como um todo, né, nesse dever cívico por saúde coletiva, é isso que importa. Então é um dever de todos nós. Tá? Então, muito obrigado aí mais uma vez por ter a oportunidade de discutir um pouco sobre a saúde pública do sul de Minas e do estado como um todo. Agradeço, doutor Luiz Carlos, doutor Anderson. Até o nosso próximo encontro. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nosso programa continua já já. Não saia daí.